E o senhor tem uma entrevista agora? Pois é, olha só que legal, uma boa participação aqui, viu? Nós vamos falar sobre o terceiro ano vocacional. E nós queremos então acolher aqui no nosso estúdio por meio do Google Meet, Dom Ângelo Messari. E a gente vai ali então falar com ele, né? Dom Ângelo é o presidente da comissão para os ministérios ordenados e a vida consagrada da CNBB. E nós estamos no terceiro ano vocacional. Bom dia, Dom Ângelo. Que bom poder ter o senhor aqui no nosso programa Bênção da Manhã. Bom dia, irmão Marco Luco, bom dia, Daniela, que alegria estar nesse programa A Bênção da Manhã. Saúdo também a todos os queridos irmãos e irmãs, amigos que estão acompanhando nesse momento. Uma grande alegria e grato pelo convite. Obrigado. Nós que agradecemos ao senhor, um grande missionário. Dom Ângelo, por muitos anos, foi missionário rogacionista, agora é bispo da nossa igreja e está vivendo também, juntamente com todos nós, o terceiro ano vocacional. Dom Ângelo, o que é vocação? Pois é, estamos vivendo o terceiro ano vocacional, tem sido uma experiência belíssima em toda a igreja do Brasil. E falando de vocação, porque do batismo todos temos, né, a partir do batismo, do chamado à santidade, uma vocação. De modo muito simples, dizemos assim: Deus que chama e nós que respondemos, é o significado também da palavra. Uma voz que chama e uma resposta humana. Mas eu queria lembrar aqui hoje aos queridos que estão nos acompanhando, aos queridos irmãos e irmãos, o Papa Francisco, no Dia Mundial de Oração pelas Vocações deste ano, 30 de abril, ele definiu vocação assim: é um diálogo entre Deus e o coração humano. E depois, mais ainda, Deus nos chama amando e nós, agradecidos, respondemos amando. Enfim, vocação é esse encontro entre Deus que se revela, nos chama, nos mostra o seu projeto e a nossa resposta para amá-lo em Jesus Cristo, com os dons e carismas que o Espírito nos dá. Enfim, como diz o Papa Francisco, vocação é uma questão de amor entre a humanidade e entre Deus. Vocação, graça e missão, coração ardente pesa caminho, e assim nós queremos celebrar. O que é o ano vocacional e qual é o propósito deste ano? Então, o terceiro ano vocacional, que celebra justamente os 40 anos, né, do primeiro de 83, o segundo 2003, escolheu esse tema, baseado também naquela encíclica, exortação apostólica do Papa Francisco, Christus Vivit, que era endereçada à juventude, né? Cristo vive, onde ele define aí um pouco o chamado, a dimensão da fé, mas também vocacional, como graça e aliança. Por isso, a escolha do tema, que parte também da escolha de Jesus no Evangelho de Marcos, capítulo 3, 13 e 19, não é? Onde Jesus chama aqueles que ele quis para estarem com ele e os envia em missão. Por isso, vocação é sempre uma graça. E nesse terceiro ano vocacional, justamente para fazer arder o coração, justamente a graça de Deus faz arder o coração, e a missão precisa de corações e pessoas ardorosas. Então, essa referência ao texto dos discípulos de Emaús, tão belo, que dizia, né, que diz: não ardia o nosso coração, quando ele nos falava das Escrituras, e quando o coração arde, a gente parte em missão. Enfim, o terceiro ano vocacional quer lançar, está lançando, um olhar sobre essa dimensão mais profunda da vocação, que é a dimensão da graça, do dom, do carisma, que é a experiência espiritual, né, que é a experiência pessoal. Agora, essa graça, essa missão, ela comporta, e é fácil, é uma parte dela, é justamente a missão. Quem faz a experiência da graça leva essa graça, se torna missionário. Ser discípulo, né, seguidor do Mestre Jesus. Graça e missão, né? Vocação é graça, missão, corações ardentes, pés a caminho. Uma temática que tem tocado o coração de muita gente na Igreja do Brasil. Vocação é de todos nós que somos cristãos, que somos católicos, e eu gostaria que o senhor nos desse alguma dica para
como podemos viver bem este terceiro ano vocacional em sintonia com a proposta do Papa Francisco para sermos, a partir de nossa vocação, uma igreja em estado permanente de missão? Uma das características desse terceiro ano vocacional não é só uma preocupação, dizemos assim, da pastoral vocacional ou do chamado. Esse terceiro ano vocacional tem uma característica que é justamente, em primeiro lugar, olharmos para a nossa vocação. Nós somos milhares e milhares de cristãos católicos, vivemos o santo batismo, temos a nossa vocação, a família, a consagração, o ministério ordenado, serviços e dons, né? Ministérios na comunidade, o testemunho dos cristãos leigos e leigas na sociedade. Então, antes de tudo, é um chamado a olharmos para essa beleza, essa maravilha. O Papa Francisco lembra que a graça é um dom maravilhoso, ele fala que é um tesouro, é algo que está impregnado no nosso coração. Ele fala de uma semente, inclusive, que brota, que germina no coração humano. E isso está em plena sintonia com o magistério da Igreja, hoje, do Papa Francisco, quando fala do discernimento, quando fala do conhecimento daquilo que nós somos, revalorizando essa vocação batismal. É interessante porque, por exemplo, o lema da Jornada Mundial da Juventude recordou Maria. Maria levantou-se rapidamente e foi até a casa de Isabel. Os discípulos, quando ardeu o coração e o reconheceram Jesus ao partir o pão, a Eucaristia, partiram imediatamente. Isso é, o encontro com a pessoa de Jesus, esse diálogo, a nossa fé e a nossa vocação não é uma ideia, não é uma imaginação, mas se fundamenta num encontro e numa vivência de comunhão com a pessoa de Jesus na igreja. Então, esse terceiro ano vocacional, também em comunhão com essa caminhada da igreja, quer mostrar essa alegria de estar com Cristo e estar com Cristo, a alegria de anunciá-lo e testemunhá-lo a todo mundo, a todas as pessoas. A celebração do terceiro ano vocacional deu-se início no dia de Cristo Rei do Universo, ano passado, e vai até esta mesma celebração deste ano. Como está organizadas as reflexões desenvolvidas para que, ao longo deste ano, desse itinerário que somos chamados também a fazer, a reflexão para o ano vocacional? Então, foi bonito, e é importante recordar que nós tivemos aí, e conhecemos bem, nós preparamos um texto base. Sim. Então, esse texto base do terceiro ano vocacional está em todos os lugares. Eu acho que é o texto mais vendido ultimamente, E a partir desse texto base, tem aí uma série de indicações, de aprofundamento. Por exemplo, um dos objetivos mais importantes é fortalecer essa cultura vocacional na família, na comunidade, na sociedade, de modo que possam despertar vocações, criar essa sensibilidade, essa compreensão vocacional. Então, esse terceiro ano vocacional, ele propicia e permite, é um chamado para que aprofundemos todas essas questões ligadas justamente a esse modo de ver, a uma mentalidade vocacional nas igrejas, nas comunidades, entre nós. Depois, se fala também, e está acontecendo, nós somos chamados a refletir também do ponto de vista teológico, pastoral, sobre, por exemplo, a teologia da graça, a teologia da missão, E esse aprofundamento depois incide sobre a animação vocacional, a pastoral vocacional, mas aqui a toda a ação evangelizadora, Recordemos que o terceiro ano vocacional não é só voltado para a pastoral vocacional. O terceiro ano vocacional é uma ação de evangelização da Igreja do Brasil que toca toda a ação evangelizadora, isso é, toda a ação pastoral, todos os grupos, associações, serviços pastorais, enfim, é a Igreja que está vivendo e celebrando o terceiro ano vocacional. O texto base também pede e indica essa reflexão sobre, por exemplo, o acompanhamento vocacional, o discernimento. O discernimento é um tema básico do magistério do Papa Francisco, que é compreender esses sinais, a revelação de Deus e poder responder com amor. Por isso, o acompanhamento vocacional, a atenção privilegiada a adolescentes, a jovens, a adultos. Isso é, como diz até a oração vocacional, nós queremos
que todas as vocações, a partir do santo batismo, sejam contempladas. A vocação matrimonial familiar, a vocação à vida consagrada, religiosa e a vocação ao ministério ordenado. Enfim, o terceiro ano vocacional, ele abre um leque de reflexões e depois, em cada igreja particular, em cada diocese, em cada pastoral, vão enfocando e tratando. Posso dizer, viu, que assegurar agora também, como presidente da Comissão dos Ministérios Ordinários de Vida Consagrada, do CNBB, que está tendo um impacto muito grande em toda a igreja, em toda a evangelização. São milhares e milhares de iniciativas. Enfim, são temas, temáticas, indicações, e depois, no fundo, o que é? É ajudar cada pessoa a descobrir o sentido da vida. E esse é o trabalho, então, na ação de evangelização, quando enfoca a vocação, ajudar a descobrir o sentido da vida, o discernimento, qual é o projeto que Deus tem sobre cada um de nós, para poder responder com amor na igreja, a serviço da igreja e dos irmãos. Que bacana! E assim nós queremos então promover essa cultura vocacional, né, a partir da necessidade de cada comunidade, igreja, paróquia, fazer algo para viver de fato esse ano vocacional. Nós aqui, Missionários Redentoristas em Aparecida, este ano a novena está em plena sintonia com o terceiro ano vocacional. O tema da novena da padroeira vai ser Maria, ensinai-nos que vocação é graça e missão. E assim a gente vai criando essa cultura. Nós devemos viver bem a nossa vocação e também promovê-la, né, Dom Ângelo? Dom Ângelo, muito obrigado pela participação do senhor, viu? Eu queria acrescentar aqui só um instantinho. Sim. Nesse contexto, e pede o terceiro ano vocacional, e aí é bela novena, e eu estarei aí no dia da novena, dia 8 que beleza. de outubro, né? Isso. E a questão da oração pelas vocações, né? E aí no santuário, a gente sabe, a TV Aparecida, quanta atenção dá à oração, porque tudo isso, quando falava desse encontro com a pessoa de Jesus, a base, o fundamento e a meta é através da oração, de uma espiritualidade vocacional. Por isso, meu apelo, vamos continuar rezando pelas vocações. Rogai ao Senhor da Messe que envie trabalhadores para a sua messe. Amém. Dom Ângelo, conceda-nos uma bênção e muito obrigado pela participação do senhor, que Deus continue abençoando e que o senhor tenha um frutífero trabalho junto à Comissão da Vida Consagrada dos Ministérios Ordenados na CNBB. Que bom, vamos pedir a bênção de Deus. Quero deixar a minha bênção a vocês, apresentadores, a toda a equipe da TV Aparecida, a todos aqueles que nos acompanham também nesse momento, e também das mídias sociais, da Rede Aparecida, que essa bênção desça sobre nós, nossas casas, nossas famílias. Estamos no mês vocacional, na Semana do Ministério Ordenado, agora inicia a Semana da Vocação Matrimonial Familiar. Essa bênção seja um sinal do amor de Deus e nós, como diz o Papa Francisco, ele nos chama amando e nós, agradecidos, respondemos amando. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. E abençoe-vos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Um abençoado dia. Obrigado igualmente.